Diz o seguinte, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vamos lá. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quero ler com vocês, irmãos, só o versículo 18, novamente o último. Assim, fixamos os olhos, aleluia, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fechem os olhos. Senhor nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos que o Senhor derrame a sua graça, Senhor, para que a gente compreenda um pouco mais da sua palavra. Que a gente entenda, Pai, não somente no aspecto natural e humano, mas que ela entre em nossos corações de maneira profunda, Senhor. Derrama as suas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos essa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar. Uma das coisas que eu fico admirado no Ministério da Palavra é que ele é incrível, o ministério de quem tem a oportunidade de pregar. Somos pessoas de características diferentes, com personalidades diferentes, e algumas vezes parece que Deus tenta, por meio desse ministério, de apregoar a sua palavra, parece que ele tenta nos aconselhar, nos corrigir em determinadas situações. Em outros momentos parece que ele tenta trazer um determinado assunto à tona novamente, para tentar fazer que a gente se alinhe a ele de acordo com a sua palavra. Em outros momentos parece que ele quer avivar determinados assuntos no nosso coração. O dessa noite, eu tenho a impressão vaga, tomara que seja da parte de Deus, glória a Deus por isso, que é algo que Deus quer despertar os nossos corações para tal. Eu falei pela parte da manhã que quando mais novo, em 2012, eu conheci um ministro americano chamado Myles Munroe. Não sei se pronuncia assim porque o meu inglês, irmão, é inexistente. Mas eu ficava admirado quando aquele moço pregava, eu ficava admirado como ele era profundo na palavra, eu ficava, sabe, literalmente babando. E eu lembro que uma das frases que ele falou que marcou a minha vida é a seguinte. Ele falou assim, sabe qual é o lugar mais poderoso, mais rico da Terra? Aí ele brinca, ele conta, né? Ele contava que ele já faleceu. Você pode estar pensando que é, não sei, o Oriente por causa dos petróleos, essas coisas assim, ou os Estados Unidos. Ele não. O lugar mais rico da Terra pode estar perto da sua casa. Você pode passar por ele despercebido. E a gente ficava encucado assim, como assim? O que é o lugar mais rico da Terra? E ele falava, o lugar mais rico da Terra é o cemitério. É onde você vai encontrar sonhos nunca realizados, projetos que nunca foram para frente, músicas que nunca foram escritas. É lá que você vai encontrar potencial nunca alcançado. E ele tentava nos provocar com essa frase para que isso despertasse na nossa mente a necessidade da gente corresponder com Deus. Esse ano é um ano ao qual a gente tem um tema, foi dado pelo nosso pastor Pedro, que é céus abertos. Glória a Deus por isso. Amém. Só que se a gente permanecer praticando o que a gente sempre praticou, a gente vai colher o que a gente sempre colheu. A gente, de acordo com a palavra de Deus, parece que em determinados assuntos, ou quase tudo, a gente precisa dar uma resposta a ele aos convites que ele nos proporciona. A gente precisa, digamos assim, corresponder à altura. E essa mensagem de hoje é muito interessante. Por quê? No versículo 16 que nós lemos, eu escrevi aqui, parece que Paulo está tentando demonstrar o segredo de não desanimar. Ele está tentando demonstrar que, olha lá, por isso não desanimamos. Por quê? Aí o versículo 18. Porque apesar do homem exterior estar se corrompendo, todas essas coisas, o homem interior está se renovando. Então ele está falando de duas realidades. A externa, a gente vê, que é palpável, que é material, e ele está falando de uma realidade interna, que é invisível, segundo Paulo,
A primeira a gente consegue ver, a segunda a gente não consegue ver, mas ele fala que a segunda, que é invisível, é mais real do que a primeira, porque a primeira, que é material, veio a existir a partir da invisível. Então ele está falando, eu não desanimo porque os meus olhos não estão focados na realidade terrena e material. Eu não desanimo porque eu mantenho o meu coração focado na realidade que é invisível aos nossos olhos, mas que é eterna. A terrena e material vai se corromper. Alguns que já passaram dos 30, dos 40, dos 50, percebem que, de repente, determinadas dores nas costas começam a acontecer, não é verdade? Porque a realidade material acontece com todo mundo. O tempo passa e isso é natural. Mas a realidade espiritual é a que se renova dia após dia, se renovando as forças no Senhor. Então parece que dá a entender que a palavra de Deus está falando de uma forma de enxergar. Nós temos a opção de enxergar a realidade por meio da vista natural, ao qual todos nós temos, e nós temos também a opção de enxergar por meio dos olhos da fé. Vamos apelidar dessa forma, que é o que a palavra de Deus fala. A fé, a Bíblia fala que é a convicção daquilo que nós não enxergamos. Ela não está pautada naquilo que nós conhecemos, na lógica humana, ela não está pautada no material, ela está pautada sobre a palavra de Deus, sobre o que ele falou, sobre o que ele prometeu. Então agora nós temos duas opções. Ou a gente pode viver a realidade material, ou a gente pode viver uma realidade baseada na fé, ao qual alcança novas coisas por parte do Senhor. O que isso quer dizer? Todos vocês e eu temos promessas da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós devemos corresponder agora com fé para alcançar essas realidades eternas. Alguns de nós já temos as promessas sobre a nossa vida. Por que a gente talvez não consegue alcançar, Igor? Por que a gente talvez não vê essa realidade expressa nesse momento? Porque também faz parte das Escrituras. Eu gostaria que a Sarinha abrisse para mim. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos fundamentar, já vamos montar esse quebra-cabeça, já vocês vão entender bem. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você essa instrução. Qual instrução? Firmado nelas, na profecia, combate o bom combate. Em outras versões, combate o bom combate da fé. O que o apóstolo Paulo está tentando falar para Timóteo? Timóteo, Deus já tem declarado o que ele quer fazer na sua vida. E você já está consciente dessas coisas. Você já sabe o que ele quer realizar. Agora, que você já sabe, está na hora de você lutar. Como assim lutar? Que luta? Lutar o bom combate da fé. O fato de você ter recebido uma promessa de Deus não significa que eu e você agora, após a promessa, a gente deve ficar sentado no sofá na esperança que ela vai cair no nosso colo e Deus vai realizar tudo o que ele prometeu. Parece que ele aguarda de mim e de você uma resposta com fé. A gente precisa lutar essa luta. E é muito interessante porque é isso, irmão. Todos os personagens da Bíblia, parece que Deus continua tentando tratar com eles da mesma forma. Olha só. Eu falei pela parte da manhã. Você lendo a Bíblia causa até uma estranheza em alguns casos, porque parece que Deus gosta de complicar determinadas coisas. Me perdoa a expressão. Como assim complicar ele? Deus escolhe um homem, tira esse homem do meio da terra dele, da parentela, Abraão. Vai para longe, Abraão. Para onde, Senhor? Só vai. No caminho a gente vai conversando, eu vou te orientando. Ele começa aí. Abraão, eu te farei um pai de uma nação numerosa. Isso é a realidade e a promessa espiritual. A física, qual Abraão está vendo é: eu e minha esposa somos estéreis. Ué, como assim? Espera aí. Ele está prometendo algo a nível do espírito, pela fé, que é: Abraão, eu vou fazer você pai de multidões. Mas a realidade que você está vendo agora é que você talvez, os anos estão passando e você não vê nada acontecendo, mas eu te farei, Abraão. É o que a palavra de Deus fala, que Abraão creu
contra a esperança. Como assim? A esperança, a gente não tem aquele ditado nosso, do nosso Brasil? A esperança é a última que morre. No caso de Abraão, ela já estava morrendo, irmão. E mesmo ela morrendo, ele continuava crendo. A Bíblia fala que ele levava em consideração, ele olhava para si, sabia que ele estava velho, sabia que Sara, sua esposa, já tinha passado da idade e estava velha também. Ele sabia que a condição do seu corpo, de tudo, mas Deus continuava prometendo para ele, por meio dessa palavra profética, digamos assim. Então a Bíblia fala que, apesar disso, ele continuava acreditando por fé. E quando ele acreditava por fé, porque nesse sentido, irmão, a lógica fala uma coisa, e ele vai contra o sentido lógico. Ele continua acreditando porque ele sabia que Deus era confiável porque ele falava, ele sabia que era Deus falando com ele, então ele falou, eu prefiro acreditar nele, mesmo não vendo isso de maneira natural agora. Não acontece. Faz 20, 30, 40 anos que eu estou esperando, Deus me prometeu, mas não aconteceu. Ele se manteve firme na fé e recebeu a promessa. Isaac nasce, Isaac cresce. E Deus vira para Abraão e fala, Abraão, agora está na hora de você sacrificar o seu filho. E a Bíblia fala que ele agora, sabendo que Deus tinha prometido, ele falou que o coração de Abraão cria. Cria em quê? Que Deus era poderoso para que Abraão sacrificasse agora o filho dele. Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, porque ele já prometeu que ia ser por meio de Isaac. Não sei como ele vai fazer, irmão. Era isso que Abraão está falando. Ele me prometeu realizar por meio de Isaac. E como? Não sei. Ele quer que eu sacrifique Isaac? Eu sacrifico. Mas eu sei que ele é poderoso para fazer Isaac nascer ou ressuscitar novamente. Irmão, é a crença contra a lógica naquilo que Deus falou. Qual promessa que você escutou na sua vida que hoje você olha e fala, não, o tempo já passou, faz bastante tempo, não faz mais sentido, nem toca nesse assunto. É continuar crendo contra a esperança. É entrar nesse lugar de batalhar por isso com fé. Timóteo, batalha agora o bom combate da fé. Continua crendo. Pega essa pequena fé que você tem. A palavra de Deus vai falar em Romanos que a todos nós foi nos dado, repartido fé. E ela parece ser algo pequenino, como um grão. E agora a gente deve fazer que ela cresça. Então, guarda essa fé que você tem, acreditando e lutando pelas promessas do Senhor na sua vida. Qual é a promessa? Eu não sei, irmão. Pode ser algo familiar. Você talvez esteja orando por um familiar que ainda não se encontrou com Jesus e você vê o tempo passando e isso não acontecendo. Talvez seja algum sonho profissional na sua vida que você tenha. O tempo passou, você pode estar se achando um pouco mais velho agora e acha que isso nunca vai acontecer. Irmão, pegue esses sonhos, que a Bíblia fala que Deus coloca dentro de nós tanto querer algo, quanto realizar aquilo. Ele parece que planta dentro de nós o que Ele quer fazer conosco. E depois que Ele planta, Ele nos ajuda a cumprir aquilo que Ele já plantou. É uma parceria. Nem todos os nossos sonhos podem ser da parte de Deus. Eu sonho em me casar, digamos. Um exemplo. E de repente eu conheci uma moça incrível, estou apaixonado e vou consultar o Senhor e orar, entrar em oração, jejuar por aquilo, e Deus fala que não é aquela moça. Mas eu sonho em me casar. Talvez o plano não seja aquele, mas o início do sonho é algo que Deus tem para você. Eu sonho em me casar, talvez o parceiro não seja esse, mas é um sonho de Deus para sua vida que você se case. E no momento certo isso vai acontecer. Talvez o sonho seja um ministério e você está se preparando para o ministério, mas de repente parece que ele está tomando direções que você não está compreendendo e ele tem que corrigir a rota, mas é um sonho de Deus para você. O meu incentivo essa noite, irmão, é que você não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Talvez seja saúde. Talvez você leia a Bíblia e veja promessas de saúde no texto e falar, deve ser para aquele tempo lá, ué. Se o pessoal era curado, hoje eu não vejo nada disso acontecer. E Deus vai estar te perguntando aonde que você escolhe se firmar, na realidade do que você está vendo ou na realidade que você sabe que está pautado sobre a palavra de Deus.
A Bíblia fala que quando Pedro caminhou sobre o mar, ele passou a noite toda tentando pescar o peixe. Pescador profissional a vida inteira, irmão. Vamos tentar entender a cabeça do Pedrão. Tentando pescar o peixe, nada aconteceu, ele vê um professor religioso, Jesus de Nazaré, na praia. E vira para ele e fala: então, Pedro, vai de novo, agora joga a rede no outro lado. Imagina Pedro pensando no natural. Cara, minha mão cheia de calo aqui, de tanto pescar. Esse moço aí não sabe nada de pesca. Tá bom, tá bom. Aí o texto bíblico fala que Pedro decidiu fazer aquilo porque Cristo mandou. Irmão, a fé, ela caminha sobre não o que nós vemos no natural, mas naquilo que ele já falou, nas promessas que ele já realizou. Como é que a gente descobre as promessas? Lendo a palavra de Deus. A gente vai descobrir as promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. E a gente escolhe com fé caminhar nessas promessas. Pode ser que você esteja enfrentando um momento de tristeza e angústia na sua vida, mas de repente você lê o texto e lê que o fruto do Espírito é paz, alegria, felicidade, fidelidade, e você olha aquilo no texto e fala: mas não é isso que eu estou sentindo aqui agora. Mas com fé você se posiciona e decide crer naquilo e fala: Senhor, a realidade bíblica que o Senhor tem para mim é essa. A realidade física que eu estou experimentando é oposta a essa. Eu prefiro crer nessa daqui e me mantenho perseverante nisso até que a realidade do texto bíblico seja a realidade que eu vivo. E isso vai transformando. Parece que Deus procura com ousadia quem tem essa fé ousada de crer no que ele falou, irmão. Essa fé sincera, pequenina de criança. Que fala alguma coisa, a criança acredita. Eu lembro quando eu era mais novo, eu num lugar alto, e meu pai ficava embaixo, aí eu perguntava: pai, eu posso pular? Eu estava alto, irmão. Se ele falasse que ia me segurar, eu não calculava a altura, a velocidade, o peso corporal. Se ele me falasse que ele ia me segurar, eu, na minha sinceridade infantil, sabia e confiava que ele ia me segurar. Quando a gente fala de sobreviver à fé, então, só para a gente resumir, a Bíblia fala de dois tipos de realidade, a visível e a invisível. Nossa vista segue a que nós conhecemos aqui. A nossa vista natural enxerga as coisas naturais. O coração tem a capacidade de enxergar as coisas espirituais por meio da fé. Perfeito? E agora ele tenta nos alinhar. Então parece que a gente vive em duas realidades. A de um mundo natural e a de um mundo espiritual. E parece que a gente deve escolher qual das realidades a gente deve viver. A Bíblia fala que Moisés, em Hebreus 11, 27, ele viu o invisível e por isso decidiu liderar o povo para sair do Egito. Imagina, irmão, maior nação da época, né, a mais poderosa de todas, e um homem, ele falou: eu vou lá libertar. Tu tem soldado? Não. Tu tem treinamento militar, sabe lutar, Jack Chan, karatê? Tu é tipo o Popó versus o Bambam, perdão da palavra? Não sei de nada. O que tu tem? Um cajado. O que ele mandou tu fazer com o cajado? Algumas vezes ele pede para eu soltar o cajado. E ele faz alguma coisa, às vezes ele pede para eu segurar o cajado. Então tu não tem nada, tá saindo do deserto, tá indo pro Egito para libertar 3 milhões de pessoas do faraó. Pô, mas deixa eu falar, não tá batendo legal da cabeça não, irmão. É melhor, acho que ficou muito tempo cuidando de ovelha no deserto, deu uma fritada. Ele tá indo. Porque a Bíblia fala que ele via o invisível. Você consegue ter a capacidade de enxergar o invisível? Você consegue ver que Deus talvez já tenha feito promessas da vida e a realidade terrena hoje não é de acordo com a promessa que tu recebeu. Tu tem capacidade de imaginar a promessa? Tu tem capacidade de você que ainda não é pai e mãe, você tem capacidade de agradecer a Deus já pela... Pai, eu agradeço a Ti pela saúde do meu filho que vai vir, eu não conheço, não sei o nome dele ainda, mas quando o Senhor enviar, eu já estou orando pela saúde dele. Ele vai ter uma saúde plena em Ti, ele vai ser uma criança normal, sem nenhum tipo de debilidade. Eu já confio, já oro a Ti, eu não estou vendo ele ainda, mas eu sei que ele já existe nessa realidade, que o Senhor conhece. Eu vou orar por ele até que ele já aqui manifeste. Algumas vezes é na enfermidade. Algumas vezes, irmão, já teve alguma vitória
por fé, por causa da enfermidade, que o teu corpo está doendo, tu está mancando. Eu lembro quando eu tive o problema no pé, e os irmãos ministros oravam pelo meu pé e falavam, Igor, anda normal. Eu falava, eu estou tentando, mas é difícil. O que eu estou sentindo é dor. Eu estou andando. Agora você tem que ir contra o seu sentimento, crendo que Deus quer te curar e de repente... Irmão, Igor, como é que você ficou curado? Eu decidi jogar bola, irmão, com o pé ruim. Uma ideia, né? Estou com o pé ruim mancando, pareceu o Dr. House da série. E o ruim, pé ruim, fazer exame, o pé tava bom, mas eu tô sentindo a dor. Eu falei, prefiro crer que Deus vai me curar. E fui andando, botei meu tênis, fui jogar bola e de repente comecei a andar, correr um pouco melhor, firmar os passos e nunca mais meu pé doeu, nesse sentido. Algumas vezes a gente tem que lutar com fé para alcançar determinadas vitórias. Algumas vezes a Bíblia fala que o reino do céu é semelhante a um homem que usa de força para se apoderar dele. Algumas vezes vai ser na base do faca no dente e vai tipo guerreiro militar, vamos para lá, vamos avançar. Como assim? A Bíblia fala dessas duas realidades. A Bíblia fala que o profeta Eliseu, quando o povo queria invadir Israel, se não me engano era o da Síria, ele desejando invadir Israel, o líder planejava um plano aqui, vamos invadir Israel pela direita, e quando a gente chegar lá, o exército, quando ele chegava pela direita, de repente ninguém estava lá, o plano era abortado. E ele planejava, não vamos pela direita agora não, vamos à noite atacar pela região norte, e quando chegava lá, não dava certo. E o líder começou a falar, não tá dando certo, tem alguém dando com a língua nos dentes, aí tem alguém contando pro inimigo os nossos planos. E o pessoal com medo de morrer, falou, então, rei, não tem ninguém contando não tem ninguém fazendo absolutamente nada. Sabe o que está acontecendo? É que lá, eles têm um profeta que sabe que o Senhor conversa no íntimo do teu quarto. Que profeta é esse? Mora na região. Então vamos lá, vamos com o exército lá atrás dele. A Bíblia fala que o rei mandou um exército atrás de Eliseu. Quando chega lá, o servo de Eliseu, Geazi, olha aquilo e desespera, porque ele está vendo na ótica natural. E obviamente todo mundo iria se desesperar. Amém? Ou não amém? Você não ia desesperar. Imagina aquele exército vindo, aí tu olha assim, aí tu conta. Tem o meu Senhor aqui, o profeta. E eu? 1, 2, 2, 1. Contra o exército, desesperou. E chega para Eliseu e fala, deu ruim, vamos nos entregar, não sei o que fazer. E Eliseu, na sua sabedoria, vendo uma realidade não visível e tentando viver nessa realidade que leva em consideração o natural, mas prefere acreditar no que Deus fala, ora a Deus, Senhor, mostra para ele, abre os olhos dele para que ele veja o que eu já sei que o Senhor está fazendo. A Bíblia fala que quando Eliseu ora, ele começa a ver um exército celestial ao redor do profeta, ao redor dele, cavalo, cavaleiro, e aquilo anima o garoto. A realidade espiritual era uma, a realidade natural era outra. Você escolhe em qual das duas você quer se pautar, em qual das duas você deseja viver. Obviamente, irmão, as realidades você não só escolhe, você tem que perseverar nelas. Quero viver a realidade espiritual. A Bíblia fala que eu vou voar. Fala isso no texto bíblico? Você vai voar? Não agora, pelo menos. Não sei, um amigo meu falou, não, a gente quando chegar no céu vai voar. Não sei, tá no texto? Não vi nada no texto da gente voar, não. Se não tá, então eu posso deduzir? Eu falei, não faço a mínima ideia. Aí ele falou, quando eu chegar lá eu vou voar. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero voar em algum momento. Eu falei, tudo bem, guerreiro. Cada um tem um tipo que quer, né? Quando você chegar lá, avisa. Vai que quando a gente chegar lá, realmente tô vendo ele voando, porque ele ousou crer que voava. Não sei, irmão. Mas óbvio, a gente tem que, na terra aqui, batalhar com a fé que nós já temos. A Bíblia fala que um homem chegou para Jesus e pediu para Jesus curar o seu filho que estava terrivelmente atormentado. O versículo bíblico fala. E Jesus chega e pergunta para o pai do menino, há quanto tempo acontece isso com o garoto? Ele tem um ataque, tá?
Não, desde que ele é novo acontece isso. De repente ele cai na água, às vezes ele cai no fogo, ele perde o controle. Por favor, se o senhor pode nos ajudar. Aí Jesus percebe o se na pergunta, o se que traz dúvida. Aí Jesus corrige ele, se pode, tudo é possível ao que crê. Parece que Jesus está tentando alimentar a fé do homem. Aí o homem responde, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Tipo, todos nós passamos por isso, irmão. Determinadas vezes Deus falar, eu creio. Mas de repente também vem um sentimento que, não creio tanto não. Só que se você for sincero com o seu Senhor e o seu Deus, Ele vai te ajudar, irmão. O que ele fez com o pai do garoto? Curou o menino. Ajudou na incredulidade. Querido, a minha tentativa essa noite é tentar demonstrar para você que Deus tem presentes incríveis para você. Se você corresponder a Ele com fé, você não sabe o que você... Imagina Jesus falando, irmão, para os discípulos dele, 12 cabeções, com perdão da palavra. Vira para ele e fala, olha, se vocês crerem com toda a sinceridade no coração, se não houver dúvida, vocês vão dizer ao monte, levanta-te e joga no mar. E vocês vão conseguir essas vitórias espirituais. Ah, Igor, então a gente nunca vi ninguém removendo montanhas. Queridos, na linguagem do texto bíblico, aquilo era sobre obstáculos terríveis. Era dificuldades extremas. Jesus está falando que se eles aprenderem a usar a fé, eles vão conseguir vitórias que eles não conseguiriam sem ela. Mas precisamos alimentar a nossa fé. A Bíblia fala que nós alimentamos a fé ouvindo a palavra. Então a gente tem que gastar tempo lendo a palavra. Às vezes a nossa cabeça está tão entulhada de tanta coisa, entretenimento, filme, série, futebol e tudo mais que talvez você goste, que você não consegue alimentar o seu coração com fé, porque você não tem gastado tempo com o texto bíblico. A Bíblia fala que se a gente orar para aqueles que já receberam o dom de espírito, orar em línguas, perseverar na oração de línguas, isso vai edificar a nossa fé, de acordo com Judas. Então, gastar tempo com esse dom que alguns já receberam. Ah, Igor, eu não recebi. Procure. Como é que eu recebo? Por fé. Irmão, as realidades vão sendo alteradas, aqueles que conseguem crescer na prática de utilizar a sua fé. As realidades vão sendo alcançadas se você consegue aprender a usá-la. Irmão, eu sempre falo com os amigos mais novos do que eu. Às vezes eu pergunto, pastor, quando o senhor era adolescente, quantas experiências para mim? Aí o pastor Pedro me conta experiências, o pastor Tadeu me conta as experiências. Aí eu viro e eu falo para Bebel, amor, posso ir para o céu agora não, irmão. E por que? A Bebel me pergunta, né? Por quê? Chegar lá e passar vergonha? Não vou poder falar nada dessas histórias? Não. Eu tenho que experimentar algumas coisas aqui também. A gente tem que orar e ver a gente sendo curado, ué. A gente tem que, se Deus fala, se Deus está falando, e eu creio que Ele fala, a gente tem que aprender a escutar a voz dEle e ser útil para a vida de outras pessoas. Se Deus liberta, a gente tem que começar a orar pelas pessoas e ver elas sendo libertas, corações sendo alterados e mudados. Se a gente quer ver, irmão, a gente tem que entrar no fluxo de resposta. A gente tem que corresponder à altura. A gente tem que responder com fé ao convite do nosso Senhor. Eu escrevi uma frase aqui. A fé, às vezes, parece ser um passo no escuro, não é verdade? Por quê? Ela é um passo no escuro para alguém que de fora está olhando a pessoa dar o passo. Porque ela não, a pessoa que age com a fé, ela não está agindo baseado no natural. Ela está agindo baseado na promessa de Deus e no que Deus falou. Então, no natural, irmão, às vezes a gente não está vendo aquela realidade manifesta ainda, mas um homem está agindo por fé, ou a mulher está agindo por fé porque Deus já falou. Bom, Deus prometeu a Abraão, como a gente falou. Ele era o quê com Sara? Estéril. De repente, faz outra promessa a Abraão. Abraão, para confirmar que o que eu estou falando é verdade, teu filho não nasceu ainda não, mas vou mudar teu nome. Teu nome é Abrão. Vou chamar Abraão. Significa pai de multidões. Agora, todo dia, se tu se apresentar para alguém, tu não vai ver o teu filho ainda não. Mas a pessoa que falar teu nome vai ter que chamar. Ele é pai de multidão. Não, uma hora ele vai acreditando naquilo. Abraão,
Qual é o teu nome? Abraão, pai de multidão. Cadê teu filho? Não chegou ainda não. Mas eu sou pai de uma multidão. Mas me apresenta a multidão. Não entendeu. Eu já sou pai de multidão, mas ainda não chegou não. Tá, vai em outro lugar, vai comprar pão na padaria, qual é o teu nome? Abraão. Significa o quê? Pai de multidão. Cadê teus filhos, Abraão? Não. Já estão lá, mas vão vir. Ainda não chegou não. Queridos, a fé age de maneira que o natural parece ilógico. As promessas de Deus que Deus faz para a tua vida, se Deus começar a prometer, tu vai falar assim, Deus, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando o Senhor prometeu? Quando a primeira profecia que eu recebi que um dia eu pregaria, irmão, eu não conseguia falar em público. Eu, na apresentação da escola, tentei ler um texto, fiquei tremendo tanto que o amigo do lado na apresentação da escola tentou ler o meu texto, não conseguiu, e o professor me passou porque ficou com pena. Não sei. Ele falou, você só tem que se esforçar mais, mas já valeu o seu esforço. E eu lendo lá, segredo, e eu não conseguia ler, estava tremendo. Já. Irmão, falar para aquele menino de 15 anos que um dia ele estaria falando na presença de outras pessoas, era ilógico. Não fazia no natural, impossível, irmão. Mas Deus não está fazendo promessa sobre a vida, na tua vida, no natural. Virar para alguém e falar, um dia eu vou te usar com cura. Aí tu vai conversar com o cara não acredita em quase nada. Nem acredito que cura é para hoje. Mas Deus está prometendo algumas coisas. No natural, não é real. Mas porque a promessa dele não está partindo no natural. É do Espírito, pela fé, que invade o natural. Depois de Abraão teve um filho. Qual é o nome do filho? Isaac. Agora o filho passou a vida inteira escutando a história. Ó, Deus prometeu que do seu pai vai fazer uma grande nação, que vai virar um povo, que a partir desse povo vai espalhar a mensagem desse Deus para todo mundo. Isaac vai e casa. E quando ele vai, a hora dele ter o filho, o que ele é? Estéril. Ou deu para gostar de complicar, facilita um pouco. Isaac passa anos orando, anos acreditando que a promessa vai cumprir. Não estou vendo, tudo bem, mas eu sei que ele prometeu, ele é fiel, ele fez com meu pai, eu sou a resposta da promessa, ele vai fazer comigo. Mas irmão, não interessa, mas tu já está passando a idade, ou quem inventou a idade foi ele. Eu não sei o que ele vai fazer. E nasce Abraão, Isaac e Jacó. Chega em Jacó, que vai dar, ele se casa com a esposa amada, Deus promete que vai dar uma multidão, olha só se Jacó teve realmente vários, né? Mas da esposa que ele mais amava, quando chegou ela era estéril. Ô Jesus, ajuda nós. Facilita aí o meio de campo, sim. Irmão, às vezes é para te mostrar que a promessa é dele, por isso que no natural você não vê, é para você começar a acreditar nele. Eu falei pela parte da manhã, e eu escutei isso com o Igão, e a gente trocou um pouco de ideia, acho que o Igão escutou do pastor Samuel. A Bíblia fala que Moisés liberta o povo inteiro, caminha agora sentido Canaã, correto? Com o povo todo. Aí ele chega no extremo. Na frente dele tem o Mar Vermelho, atrás tem os egípcios que liberaram, mas agora mudaram de ideia. Mata geral, vai matar todo mundo. O povo desespera, Moisés olha para frente, mar, povo, guerra, mar. Ele vira, peraí, vou falar com o senhor fala, Moisés, manda um povo marchar. Eu já te capacitei para alcançar o que eu te prometi. Moisés vai para o mar, pega o cajado dele, botou no mar. Eu, na minha criação, assistindo milhares de vezes O Príncipe do Egito, não sei se você já viu o desenho, a gente imagina aquela cena que, né, botou o cajado no mar e água para tudo que é lado. O texto bíblico, e o detalhe eu agradeço ao Igão por ter me contado também, a Bíblia fala que Moisés, quando botou o cajado no mar, bateu um vento do leste. Eu era péssimo em geografia, né? Norte, sul, leste, oeste, não sei de onde vem. A Bíblia fala que o vento começou a vir do leste, que é o outro lado ao qual Moisés estava. Ou seja, meu querido Alan, família, o mar começou a abrir lá, irmão. De lá para cá. Moisés botou o cajado, ele está vendo alguma coisa acontecer? Não. Como é que ele sabe que vai acontecer? Alguém que prometeu é fiel para cumprir. Você
começou a fazer o que Deus mandou que você fizesse, buscar Ele com todo o coração, acreditar com fé, se preparar para o futuro, eu não sei o que Ele te pediu para fazer, você começa a fazer, mas parece que nada está desenrolando, está tudo parece que travado, isso no natural. No espiritual, já começou a realizar se você assim acreditar. E é tão verdade, eu gostaria de ler com vocês esse versículo bíblico, Josué capítulo 3, versículo 14. A gente já está caminhando para o final, irmãos. Josué 3, versículo 14, diz o seguinte. Deixa eu só contextualizar para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala que Josué substituiu qual líder anterior de Israel? Moisés. Imagina, irmão, alguém virando para você e falando, então, tá ligado o homem aí que fala com Deus, né? Então, fala direto com Deus, o rosto brilha, passa dias em jejum, tá ligado esse senhorzinho? Então, vai partir, quem vai ser o líder é você agora. Irmão, eu estaria assustado, não sei os irmãos. Tá, Deus tentando mostrar para Josué que ele era com Josué, da mesma forma que era com Moisés. Ele fala, Josué, pega a Arca da Aliança, perfeito? Bota os sacerdotes na frente. Quando chegar no Jordão, quando o sacerdote botar o pé no Jordão, eu vou fazer o Jordão abrir. Para Josué, ele já viu acontecer, correto? Ele viu, não era o Jordão, agora é um mar vermelho gigantesco, o Jordão é um pouquinho menor, mas a história é parecida. Tudo bem. Versículo 14 diz o seguinte, pois o povo desmontou, aleluia, o acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante, foram na frente. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens, estava cheio, era a época do ano. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede de grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. O que isso quer dizer? Josué fez do jeito que Deus mandou. Ele foi no Jordão com o sacerdote, a Arca da Aliança. Quando ele botou o pé, Deus prometeu que ia abrir. E Deus fez. Ele secou. Só que não secou ali, na hora. Quando você vai ver o contexto do texto, Adão é a cidade longe. Deus parou. Estava transbordando, ele parou. Só que não parou na vista de Josué. Parou longe. Josué tinha que continuar andando, sabendo que a realidade física não era a promessa que ele estava vendo. Ele imaginou que seria de um jeito, sendo de outro. Mas ele tinha que continuar perseverando na fé, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir o que prometeu. E ele realmente cumpre. E quando ele secou lá, o versículo segue falando que a água foi secando, 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 e ele atravessou o Jordão em pé seco. Querido, a minha tentativa essa noite é só inflamar o seu coração e te falar que Deus tem promessas para a sua vida. Um Deus que é poderoso, Criador do céu e da terra, te ama e tem promessas incríveis para a sua vida. Aleluia? Agora é a hora da gente ficar sentado no sofá esperando as promessas caindo no colo? Não. É hora da gente avançar em fé para esperar e conquistar e ver essas promessas materializadas. Alguns de nós já recebemos promessas há muito tempo atrás e achamos que essas promessas já estão até enterradas. Errou. Não vai acontecer não. Querido, continua com fé, acreditando. Aplica a fé naquilo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, planta a tua fé no Senhor. Espera Ele colher, Ele vai crescer. Acredita firme. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é familiar, financeiro. Eu não sei o que é, mas Ele já tem a provisão para você. Se você se achegar a Ele com fé e conquistar. Esse ano, como igreja, nós temos um ano de céus abertos. Então, irmão, vamos evangelizar. Vai que o que Deus pode fazer, não sei. Conversa com a pessoa, pergunta se ela está doente, se está enferma, ora. E se curar? Curar, curou. Se não curar, ela recebeu uma oração, pelo menos, não é verdade? Irmão, eu estava na igreja semanas atrás e no momento de oração, não conheço o rapaz que estava do meu lado. A gente estava orando no culto e no meu coração veio de eu orar pelo rapaz que eu não conheço, pela vida sentimental dele.
E eu fico muito constrangido nesse momento que eu penso, a primeira coisa que passa na tua cabeça qualquer, estou inventando. Não, tá, deve ser, estou inventando demais. Ok, quando eu olhei pro menino, olhei as mãos para ver, eu falei, pô, vida sentimental, às vezes o rapaz já é casado, namora, não conheço a pessoa, não sei como abordar. Olhei para a mão, não vi aliança, não vi nada. Ok, continuou no culto. Eu viro ao decorrer do culto, eu viro para ele e falo, amigão, cara, estava orando aqui no culto e senti uma vontade de orar. Eu não quero ser invasivo, mas me deu vontade de orar pela tua vida sentimental. Não sei se você namora, se você é noivo, se você é casado, eu não sei de nada. Mas eu estou correspondendo com fé aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero orar pela sua vida sentimental e te falar uma palavra de confiança. Deus está cuidando dessa área na sua vida. Ele começou a desabou em chorar. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que é algo realmente de Deus. Deus está fazendo alguma coisa ali. E eu continuo orando. Cara, não se preocupa com isso. Continua buscando o Senhor. Acho que você veio sozinho essa noite. Novamente, não te conheço. Não quero ser invasivo, nem crítico. Mas, cara, Deus está cuidando de tudo dessa tua área, essa área específica na tua vida. Deus vai fazer. E ele chorando, chorando, chorando. De repente, quando ele parou de chorar, ele virou para mim e falou, mano, ele se apresentou, falou o nome, eu falei o meu, ele falou, cara, não é do teu coração, não. Eu, por quê, cara, que não é do meu coração? Ele falou, então, eu namoro uma menina, só que eu não tenho uma condição financeira muito legal. Ainda não tenho. E ela é de uma família com uma condição bem melhor que a minha. E nesses últimos tempos, esses últimos meses, eu estou orando e eu sinto a convicção de Deus que ela é a mulher da minha vida e um convite de Deus para que eu peça ela em noivado. E eu fico muito em cima do muro, porque eu falo, cara, como é que eu vou pedir uma moça de uma outra condição? Vou levar ela para morar onde? Cara, não vou tirar ela de casa, mas ela parece que essa convicção que Deus quer que eu haja assim. Aonde eu vou, todas as igrejas que eu sou visitante, eu também não sou dessa. Deus levanta um homem, uma mulher para orar sobre essa área da minha vida. E, cara, não é do teu coração. É algo de Deus. Deus está confirmando para mim novamente esse caminho. Eu estou muito feliz por causa disso. Querida, era uma coisa pequena. Coração. Era ora pela vida sentimental dele. Eu só tentei interagir com fé, acreditando que Deus poderia fazer mais coisa ali. De repente, eu fiquei feliz e fui edificado, porque eu não era o primeiro que estava orando por isso na vida do garoto. O garoto estava falando que estava recebendo de um monte de gente, de um monte de lugar, a mesma palavra, incentivando ele a agir com fé e tomar esse novo passo na vida dele. Ao mesmo tempo, e edifiquei ele. Querido, Deus é incrível e maravilhoso. Eu não sei qual é a promessa que ele tem para a sua vida hoje. Tem promessas bíblicas que ele quer te encher com o Espírito dele. Não está entendendo. Ele quer te encher com o Espírito dele. O Deus Criador dos céus e da terra quer falar com você de dentro de você para fora de você. Esse é para explodir a minha mente. E quer que você, quando estender a sua mão, seja a mão dele curando outras pessoas. Ele quer que quando você pregue, seja as palavras dele em você, edificando outras vidas. Ele quer que quando você entrar em casa, seja você e ele junto, mudando a realidade do teu lar. Ele quer que seja você e ele mudando a situação do seu casamento. Ele é um parceiro para toda a vida, ele é Deus, ele é poderoso e quer se mover grandemente na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para que a gente possa orar.